Olá, meus amores, boa noite. Estou aqui porque eu estava de convidada lá no perfil da Aline, do Relicário, uma amiga minha. Só que por algum motivo o Insta não estava deixando a gente fazer live junto. Então eu vou tentar chamar ela aqui, tá? Para ver se rola. Vamos torcer para ver se funciona. Bora! Oi, pessoal dali, sejam bem-vindos. Deixa eu já tentar chamar ela para ver se agora vai. Está me deixando convidar, vamos ver. Vamos. Meu querido, me deixa. Vamos ver, vamos ver. Ritmo da solicitação. Ei! Deu certo, Brasil! Deu certo. Gente, muito estranho, né? Por que lá na página não deu? Nossa, muito esquisito. Tenta remover essa versão beta. Eu tinha, ela dava muito problema, porque todos os testes são feitos nela. E aí dá muito erro. Muito estranho mesmo. E eu nem sabia que eu tava com essa versão. Agora que eu fui atualizar que eu vi. Uhum. Ai, meu Deus do céu. Mas tá bom, né? Enfim, a gente conseguiu. Deu certo, é o que importa. Deu certo. Então, né, como eu tava apresentando... Você já se apresentou, Natasha? Não. Você estava só te esperando. Porque eu dei uma resumida lá pro pessoal, né? Acho que você assistiu, né? Eu falei que você trabalha com coaching, com transição de carreira, que é um assunto super importante, né, na área do empreendedorismo. E aí Sim. eu queria contar um pouquinho, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o seu trabalho atual, sabe? Sobre o seu trabalho de coaching. Sim. Então, hoje uma das coisas que eu faço é o coaching, além de ajudar a mentorar negócios, principalmente quem presta serviço, né? Para quem está começando ali, quer se posicionar principalmente nas redes sociais, conquistar ali os primeiros clientes. Mas desde que eu fiz a minha transição para abrir a minha empresa, eu tenho esse trabalho de acompanhamento, né, como um todo, e desenvolvimento de pessoas para alcançar aquilo que deseja. Porque às vezes a gente quer fazer uma transição de carreira, seja para mudar de área, ou começar a empreender, ou quer mudar alguma coisa profissional, e a gente tem dificuldade para saber exatamente quais são os passos, o que eu tenho que fazer primeiro, ter clareza se realmente é aquilo que a gente quer, né? Tipo, realmente realmente é isso que eu quero, ou às vezes a gente fica na dúvida, é um hobby, ou eu vou trabalhar realmente com isso, eu quero largar tudo para ir por esse caminho, quais são os riscos que eu tenho se eu for ou se eu deixar de ir. Perdão. Então, todo o trabalho ele é em torno disso, né? Ele é em torno de trazer clareza para aquilo que você quer fazer e, além disso, encontrar junto, num trabalho bem conjunto aqui, os passos necessários para você chegar lá. Porque se fosse fácil a gente alcançar aquilo que a gente quer, tava todo mundo no final do ano com a lista de desejos toda ticada, né? Toda feita. E não é bem assim que funciona. Então, a ideia é justamente isso. Entender, ter clareza de onde você quer chegar e eliminando os obstáculos que tem no meio do caminho, que muitas vezes é medo, insegurança, preocupação, será que vai dar certo? Muitas vezes a gente é o nosso pior vilão, assim, né? A gente tem medos, inseguranças e isso nos trava no caminho. Então, a ideia é justamente ajudar nesse processo. Não só a ter clareza da onde a gente quer ir, mas como que faz para chegar lá também. E como que você descobriu isso, Nath? Porque você veio da CLT, né? Você trabalhava de carteira assinada, né? Sim. E a gente se conheceu também em um dos empregos, né? E assim, eu vejo a Natasha muito diferente, assim, do que ela era quando trabalhava como CLT. Sim. Quando a gente trabalhava lá, né? Sim. E como que foi essa transição para você, assim? O que aconteceu? Qual foi o start? Ou você sempre teve vontade de empreender e trabalhar por conta? Não, na verdade, para mim, nem cogitava a hipótese, assim. Meu pai chegou a ter empresa e não deu certo. Então, na minha cabeça, ter empresa era um problema e dívidas. Era, na minha cabeça, isso. Então, para mim, eu queria construir uma carreira sólida, com confiança, com segurança, para eu chegar onde eu queria. Só que eu sempre gostei de desenvolvimento de pessoas, né? Então,
eu fiz administração, mas eu adorava o lado mais de liderar, de treinamento, e foi justamente para onde eu comecei a direcionar. Quando a gente trabalhou, a gente teve um pouquinho disso, né, dessa parte de liderança, isso já acontecia, mas principalmente de uma pitada de treinamento e desenvolvimento. E eu gostei muito dessa área. E aí, quando eu troquei, fui para outra empresa, lá eu fiz parte do grupo de treinamento e desenvolvimento. Então, eu treinava equipes, eu liderava, né, a equipe, mas eu também treinava pessoas para a área de vendas, para a área comportamental, de atendimento. Então, eu gostava muito desse processo. Na CLT, eu percebi que o que eu mais gostava, na verdade, era pegar um funcionário e fazer ele se desenvolver até que ele chegasse, por exemplo, na área que ele queria, né? Então, vamos supor que ele queria assumir uma liderança. Eu gostava de fazer esse processo com ele. Ele, sei lá, tinha muito medo de fazer uma coisa e ele passou a ter coragem para fazer isso. Então, o que eu percebi que esse lado era para mim o que fazia mais sentido. E lá no processo, durante os treinamentos, a gente usava um pouco da metodologia de coaching dentro dos treinamentos para ajudar no desenvolvimento das equipes. Foi quando eu tive o primeiro acesso a esse tipo de recurso. E aí eu falei, cara, vou estudar sobre isso, achei super interessante, vai me ajudar no meu trabalho, e a intenção era fazer esse curso para subir na empresa. Só que desde esse emprego anterior, eu comecei a desenvolver crises de ansiedade muito, muito fortes, que eu achei que era só estresse. Então, é estresse, normal. Todo mundo é estressado no trabalho, né? É normal. Você, sei lá, ir pro banheiro e chorar de vez em quando, você não querer trabalhar, é normal. As pessoas passam por isso, né? É normal, todo mundo passa por isso. É super normal. E quando eu fui para essa outra empresa, tava tudo bem. Eu não queria voltar pro mesmo ramo, né? Que era varejo, eu não queria voltar para lá. Mas era uma empresa boa, eu falei, vamos ver no que vai dar. E a empresa realmente era incrível. Era uma empresa, é uma empresa, né? Muito, muito boa. Só que os sintomas começaram a voltar. Da crise de ansiedade, sintomas começando ali de síndrome do pânico, e eu falei, ok, tem alguma coisa errada. Porque se eu gosto da empresa e eu gosto do que eu faço, eu não deveria estar desse jeito. E aí eu percebi que existiam algumas coisas que não estavam mais fazendo sentido para mim. O estresse que envolvia algumas coisas não estavam pagando mais o preço. E aí foi quando eu comecei a cogitar algumas coisas, estudar um pouco de mercado, e eu percebi que não era tão difícil assim, ganhava o que eu ganhava na CLT fora dela. Obviamente exigiria toda uma construção de negócio, como qualquer outra, mas que seria possível ter ali um valor parecido. E eu decidi então, vou reduzir meus custos fixos e vou tentar empreender. Só que eu fiz isso de todas as formas erradas. E eu falo que o bom é que eu tenho propriedade para falar tudo que as pessoas não podem fazer. Então, eu não tinha reserva de... então pode compartilhar com a gente aí. Vou contar tudo que eu fiz de errado. Primeiro, eu saí sem ter as habilidades necessárias desenvolvidas. Porque na minha cabeça, olha o que estava na minha cabeça, era assim, se eu não tiver opção, se eu tiver que fazer dar certo, eu vou fazer dar certo. O problema é que se eu não sei como fazer dar certo, eu não vou conseguir fazer dar certo. Então, quando a gente empreende, a gente precisa de habilidades muito diferentes. E olha que tenho técnico em gestão de pequenas empresas, eu tenho uma graduação em administração, eu geria lojas que faturavam, muitos mil, e ainda assim não é a mesma coisa de ter um negócio. Porque nesses casos, você tem um amparo da empresa, você tem o produto da empresa, o marketing da empresa, a equipe, os clientes conhecem a marca, né? Tem o marketing em várias esferas, tem tudo. Quando você está começando, você está zerado, você não tem absolutamente nada. E eu percebi que eu precisava ser todos os setores numa pessoa só, e eu não sabia nem por onde começar. Então, esse processo demorou muito mais tempo, porque eu fiquei, cara, como é que eu vou prospectar meus clientes? Eu ainda estava estudando algumas coisas, eu ainda não tinha muita prática efetivamente atendendo. Eu tinha feito alguns atendimentos no processo, mas eu ainda não tinha muita segurança para assumir que eu estava fazendo aquilo. E aí, para quem que eu queria falar, e qual que seria meu foco, como eu ajudaria, enfim. Saí achando que só o sair mesmo e o desespero de fazer as coisas daria certo. E não foi muito bem o que aconteceu. E aí teve um segundo ponto. Quando a gente não tem perspectiva de dinheiro para entrar, a nossa cabeça entra em
parafuso, porque eu fico assim, cara, como é que eu faço para pagar as contas, porque eu tenho por um tempo, e se não entrar? Eu ficava com tanto medo do dinheiro não entrar, que eu não conseguia pensar em fazer como ele poderia entrar. Então, e aí eu percebi que durante a CLT, eu achava que eu tinha um valor de segurança muito forte. E, obviamente, eu tenho a questão do controle, sim, eu não vou fazer as coisas despirocada, eu tenho o meu acompanhamento, o meu controle financeiro, mas eu percebi que para mim era muito mais importante ter liberdade. Então, antes, na hora que eu tô fazendo esse processo de transição, eu tentei entender o porquê que eu estava entrando novamente com crises de ansiedade e tudo mais. E aí eu percebi que o fato de eu ter que ficar justificando alguns minutos de atraso porque eu tinha que ir no médico, ou pedir pelo amor de Deus para me liberarem uma dobradinha de folga, mesmo que eu estivesse batendo todas as metas possíveis da empresa com uma equipe ultra redonda, ter um horário exato para entrar e para sair, isso me consumia, porque eu não entregava, não era por resultado. Muitas vezes que a gente trabalha na CLT, eles cobram o resultado, mas é o resultado dentro das horas que você vendeu, porque quando a gente está na CLT, a gente vende horas trabalhadas. Não importa se você faz o seu trabalho que podia ser feito em 2 horas, você faz em 8, porque você tem que ficar 8 horas lá mesmo. Importa o tempo que você está lá. E isso me corroía. E eu percebi que esse ponto me pegava muito. Eu amava a empresa que eu estava, gostava de muitas coisas dentro dela, mas o fato de não ter liberdade para desenvolver tudo aquilo que eu gostaria, né? Todos os programas que eu visualizava, que não tinha muito perspectiva de crescimento até onde eu queria ir, né? E pelo fato de quebrar com a minha liberdade, eu tive clareza de que aquilo não fazia mais sentido para mim. E aí eu achei que só isso já era o suficiente, não foi. Então, demorou mais ou menos 8 meses para minha empresa começar a andar, dos quais eu não tinha dinheiro em boa parte deles, por sinal, assim, porque chegou uma hora que acabou o dinheiro, não é mesmo? Porque a pessoa achou que ia dar super certo, super rápido. E aí eu fui fazendo alguns trabalhos paralelos e, cara, eu vejo que tem pessoas que vão empreender e aí às vezes precisam fazer alguns trabalhos de coisas que elas prestam de serviço por ter conhecimento e ficam com vergonha. E nunca, pra mim, é vergonha você dar um jeito de pagar suas contas. Nunca. Você tá empreendendo, mas você tem conhecimento, sei lá, pra fazer cupcake, cara, vende cupcake em paralelo, tá tudo certo, sabe? Acho que as pessoas ficam com vergonha do tipo, ai, mas eu tô empreendendo, acabei de sair da empresa, vou vender cupcake. Tá pagando as suas contas, tá tudo bem. Então, eu fui falando com alguns colegas que tinham alguns serviços e eu fui prestando alguns serviços que não era o que eu queria fazer, mas que eu tinha conhecimento e que me remunerava de alguma forma. Então, se eu fosse fazer hoje, o que eu faria de tudo diferente? Primeiro, eu entenderia qual que era o ponto que me faria chegar onde eu preciso. Então, por exemplo, eu quero empreender. O que eu preciso saber? Eu preciso saber sobre o meu público, eu preciso saber sobre marketing, eu preciso começar a me divulgar. Eu teria começado a fazer isso antes de eu sair efetivamente, né? Não teria esperado sair, porque eu ficava assim, quando eu tiver tempo eu faço tudo isso. Só que quando você sai, você não sabe nem por onde começar. Eu sentava na mesa e falava assim, gente, eu não sei o que fazer. Porque eu não tinha uma rotina ainda do meu negócio. Quando eu chegava na CLT, chegava no meu trabalho, eu tinha, né? Preencher a planilha, olhar tais informações, direcionar a equipe, prospectar cliente, tudo isso para mim era muito claro. Mas com o meu negócio, estava tudo do zero. Eu não sabia muito bem como eu poderia desenhar ele. Então eu teria buscado desenvolver as habilidades antes. Procurado ter feito uma reserva financeira maior. Isso, tipo, indiscutivelmente era uma coisa que realmente eu precisava ter feito, né? E é muito doido, porque eu era E você acha que é de quanto tempo, Nath? Você acha que é uma reserva financeira saudável, assim? Cara, no melhor dos mundos, para 1 ano. Porque vamos supor quem tentou fazer a transição no início de 2020. Se a pessoa não estava num setor muito bom, sabe, já com as coisas muito bem desenvolvidas e claras, talvez ela tenha demorado. Se eu tivesse começado em 2020, eu acredito que eu teria demorado muito mais tempo para ter o resultado do meu negócio do que os 8 meses que eu demorei em 2019. Porque para mim, profissionalmente, 2020 foi um excelente ano, mas porque eu garimpei tudo ali em 2019. Então foi quando eu comecei a plantar. E também porque foi um ano que todo mundo, acho que em algum aspecto, repensou a vida, em alguma área, né? Pessoal, profissional, saúde e por aí vai. Então,
E como eu estava posicionada, eu tinha meus produtos definidos, eu sabia o meu público, eu pude colher isso de uma certa forma. Mas então, no melhor dos mundos, eu falaria 1 ano, mas 6 meses, pelo menos, eu acho que é o mínimo. Principalmente se você já está fazendo as coisas em paralelo. Essa é uma outra coisa que eu deveria ter feito. Tentar fazer em paralelo. Isso teria me ajudado a ter clareza com o cliente, o que eu queria fazer. Tanto que eu mudei um pouquinho das coisas que eu trabalhava. O meu foco antes era muito mais transição dentro da CLT. Hoje eu falo muito mais para quem quer empreender, apesar de também atender pessoas que estão na CLT. Mas eu percebi que como para mim estava mais vivo a questão do empreendedorismo, não adiantava eu continuar falando para pessoas que, por exemplo, têm um cargo júnior e quer subir para pleno. Não fazia sentido eu falar com essas pessoas, porque não era mais minha realidade. E essas pessoas poderiam procurar outras pessoas. Para mim fazia sentido falar sobre empreendedorismo. Então tudo isso foi trazendo clareza, foi ajudando as coisas a acontecerem. E assim, quem tem dificuldade de falar em público também é uma coisa necessária. Porque se você não falar pelas redes sociais, que eu acho que é um local extremamente importante, principalmente agora, né, com essa questão de afastamento e tudo mais, ela vai precisar se posicionar de alguma outra forma. Indo numa feira... Então, vou dar uma dica aí pra gente. Sim. Pra quem tem dificuldade de falar, de fazer live, de fazer... Pra você ter uma noção, tiveram algumas mulheres que eu chamei e que elas recusaram realmente por essa dificuldade mesmo, de não gostar de aparecer. E eu sei que são pessoas que, sabe, tem muito pra mostrar... Uhum. Nessa nossa live a gente ia ter muito conteúdo para desenvolver, mas a pessoa preferiu não por ter vergonha. Então, o que você acha que no começo, assim, elas devem começar a fazer para realmente ir se soltando aos poucos? Tá. Acho que o primeiro ponto é entender que hoje a nossa marca, ela precisa da gente. Ela precisa do nosso rosto. Exemplo muito claro disso é a Magazine Luiza. Eles têm um avatar, eles têm uma pessoa ali que representa a Magazine Luiza. Lógico, tem a Luiza lá, né, a Luiza Trajano, a original, vamos dizer assim, mas hoje a cara da Magazine Luiza é a Lu, que é tipo um personagem gráfico, mas que é uma pessoa. A Casas Bahia fez a mesma coisa, tinha aquele desenho que era o baianinho, né, e eles transformaram num menino, numa pessoa. Então, as marcas, elas estão nesse movimento de humanizar. E quando a gente fala de humanização, a gente precisa da pessoa porque o nosso maior diferencial somos nós. Porque vamos supor, transição de carreira, milhões de pessoas falam, né? Só que só eu posso falar da forma que eu acredito, porque eu tenho uma linha de construção que vai ser diferente de todo mundo. Como as pessoas vão falar de um jeito que eu nunca vou falar, eu vou falar de um jeito que outras pessoas não vão. Né? A mesma coisa, lá no Relicário. Tá falando ali sobre artesanato como um todo. Legal. Pode ter várias marcas que falam sobre isso, mas só a Aline vai falar como ela gosta. Só a Aline vai falar como ela acredita. Então é fundamental a gente entender que nós precisamos ser parte da nossa marca. Não é fácil, não é do dia para a noite. E muitas vezes quando a gente tem vergonha, a gente pensa no outro. O que o outro vai pensar, o que o meu colega de trabalho vai achar, o que alguém da família... E aí eu te recomendo fortemente, bloqueie essas pessoas nas suas redes sociais, se elas sem dó nem piedade. Você pode fazer isso, a pessoa nem vai nem saber. Ela só não vai receber mais seu conteúdo. Ela não vai receber mais seus stories, porque às vezes a gente pensa em alguém quando a gente vai produzir conteúdo. Nossa, fulano vai ver e vai falar. Bloqueia o fulano. E às vezes fulano nem liga pra você, né? Nem te assiste. Exato. É porque, na verdade, no fundo, a gente tem essa questão do nosso umbigo como um todo. A gente tem essa questão do ego, do tipo, estão reparando em mim. E quando eu percebi... Cara, me falaram isso, me soou forte na hora, mas fez muito sentido, que era assim, você não é tão importante quanto você imagina. E quando falou isso, eu falei, nossa, que pessoa grossa, né? Tipo, na minha cara esse negócio. Mas o que isso significa, na verdade? É que o mundo não tá em torno do nosso umbigo. As pessoas têm muitas mil pessoas que seguem, às vezes, e ela, às vezes, ela nem tá tão preocupada com você quanto você está.
Mas isso fere o nosso ego, né? Porque a gente fica assim, ai, caramba, porque fulano vai pensar, porque ciclano vai pensar. E às vezes eles não estão nem aí, às vezes eles nem se importam, não estão nem olhando para você. Então, quando a gente entende, primeiro, questão de marca é muito importante. Isso vai fazer seu negócio ir mais rápido ou não. Isso muda muito. Segundo ponto é entender que as pessoas não se importam tanto assim. E se você acha que elas se importam, bloqueia elas. Tira o problema da frente. Ajuda bastante. E o terceiro é sempre pensar no que você quer transmitir. Você vai fazer uma live? Por que você vai fazer isso? Você vai fazer um conteúdo? Por que você vai fazer isso? Por quem você está fazendo? Quando eu percebi, tinha uma época que eu fiz uma lista de transmissão em que eu mandava alguns conteúdos de domingo, alguns áudios de reflexão no domingo. Uma lista de transmissão no WhatsApp. E aí teve um dia que eu falei assim, cara, eu acho que ninguém escuta essa lista de transmissão. Não sei nem se eu vou fazer hoje. E aí, como eu tenho esse negócio de compromisso com as pessoas, falei, não, então é melhor eu encerrar a lista, mas eu vou falar para a pessoa assim. Eu vou mandar o áudio e depois eu encerro ela. No dia seguinte, uma pessoa mandou mensagem assim para mim. Nath, você não imagina como eu espero os seus áudios ao domingo. E aí eu percebi que não era mais sobre mim. Não era mais sobre eu mandar um áudio. Não era mais sobre a minha lista. Era sobre pessoas que eu queria ajudar. E eu acredito muito em negócios que tem algo por trás. Nem que seja, tipo, não é um big propósito, sabe? É simplesmente, eu quero pagar minhas contas, tá tudo bem. Mas muitas vezes, hoje, os negócios, ele tem um porquê de acontecer. Nem que seja, tipo, eu quero viver da minha arte. Isso é super nobre, isso é super incrível, sabe? Eu quero fazer algo que pra mim faz sentido sem as pessoas desvalorizarem. Eu quero ajudar outras pessoas a alcançar um determinado patamar. Então, quando eu tirei a luz de mim e virei para as pessoas que eu queria ajudar, me ajudou a enfrentar isso um pouco mais. E as pessoas acham que é assim, eu vou abrir uma live e eu vou treinar e vai sair maravilhoso. E não é. A gente precisa o tempo todo exercitar. Faz um stories. Manda, ao invés de mensagem de áudio, começa a mandar vídeo para as pessoas, por exemplo, no WhatsApp, sabe? Vou mandar áudio. Não, deixa eu mandar um vídeo, só para testar eu falando. Deixa eu gravar aqui os stories e mesmo que eu exclua depois, deixa eu ver como eu falo. E entender que a gente vai errar, que os primeiros vão ser ruins, que talvez a iluminação esteja uma merda, mas faz, sabe? A gente não consegue melhorar se a gente não começa o primeiro. E normalmente a gente espera estar perfeito para começar. E na verdade a gente tem que começar para ficar perfeito, né? É o inverso. Então, dessa parte da comunicação, de mostrar, é justamente esse ponto. É você entender que vai precisar ser aos pouquinhos. E não adianta, a gente perde muitas oportunidades se a gente não tem coragem de falar sobre o que a gente está fazendo. Então, vamos supor que aparece uma oportunidade super incrível de você, sei lá, por exemplo, falar com artesãs sobre como conseguir os primeiros 1000 seguidores lá na página, né? Que a Relicário tem lá já os seus 1000 e pouquinhos seguidores. E aí você fala, não quero falar, deixa pra lá. Às vezes você tinha várias outras pessoas que te seguiriam, outras oportunidades que surgiriam, e a gente perde por vergonha, por medo, o que vão pensar. Mas e se alguma coisa sair errada? E aí é treino. E tem alguns casos que sim, às vezes vale procurar um profissional, sabe? Procura um psicólogo, entende se de repente aconteceu alguma coisa. Eu sou super partidária disso. Entende onde estão suas limitações. Se você percebe que não consegue ir em frente, procura um profissional para te ajudar, né? Que seja um fono, que seja um psicólogo, né? Que seja qualquer coisa. Mas procure coisas para desenvolver. Eu acredito muito que o nosso negócio, né, os nossos sonhos, eles são limitados até onde vai as nossas habilidades. Se eu cheguei no topo da minha habilidade e eu não desenvolver ela, o meu negócio, os meus sonhos vão até esse ponto. Então, a gente se forçar ajuda muito. Né? Não é o tal do sair da zona de conforto? De uma certa forma é. Mas quando a gente pensa em sair da zona de conforto, o nosso cérebro fala assim, cara, se é confortável, por que eu vou querer sair desse negócio? Agora, quando a gente pensa que é uma zona de aprendizado, que a gente, na verdade, está aprendendo coisas novas, o nosso cérebro já interpreta de uma forma diferente. É igual quando a gente começa lá no nosso primeiro emprego. Todo mundo tinha pavor quando entrou a primeira vez no seu primeiro emprego. De fazer as primeiras coisas, se ia dar certo, com quem ia falar. É normal, ninguém achou o primeiro emprego, as primeiras coisas que ia fazer super fácil. Alguma coisa você teve vergonha, alguma coisa foi difícil, alguma coisa você teve que fazer sua primeira entrevista.
qualquer coisa, tudo era muito difícil. E hoje a gente olha e fala, nossa, não era tão simples, era tão bobo. Mas para quem a gente era na época, era muita coisa. Então eu acho que ter clareza disso ajuda demais. Entender que tem coisas que a gente vai precisar dar uma forçadinha para seguir. Mas a gente só vai conseguir se a gente tiver muita certeza do porquê que a gente está fazendo aquilo. É igual, por exemplo, você é saudável porque eu sei que faz bem. Cara, ninguém é saudável porque sabe que faz bem. A gente é saudável porque a gente quer colher alguma coisa. Por exemplo, um corpo bonito, né? Olhar para o espelho e se gostar. Ter pique, por exemplo, para estar com os filhos. Tem que ter um motivo a mais. Sempre tem alguma coisinha por trás que nos impulsiona para ir um pouco mais para frente. Porque se fosse assim, seria fácil, né? Tipo, virasse para um fumante e falar assim, olha, cigarro faz mal. Ele falaria, nossa, é verdade, vou jogar fora. Tipo, não é assim que acontece. Ele sabe também que faz mal. Então, tem que ter, tipo, essa motivação maior por trás para alcançar aquilo que deseja. Às vezes as pessoas perguntam para mim, você pensou em desistir? E, na verdade, eu nunca pensei. Nunca pensei em não fazer mais o que eu fazia. Mas eu achei que talvez eu teria que fazer em paralelo com outra coisa. Talvez eu achei que eu tivesse que sim voltar para a CLT e fazer em paralelo. Mas não que eu deixaria aquilo. Eu nunca pensei que nunca mais eu tocaria naquilo. Só que eu me conheço. E eu sabia que se eu voltasse para a CLT e a minha renda viesse de lá de novo, eu ia deixar meu projeto em segundo plano até que ele pausasse de um jeito que eu demoraria a voltar. E eu teria que fazer o mesmo processo. Pedir demissão, sair e ter tempo. Porque eu descobri como eu funcionava. Então, apesar de ter sido muito mais difícil fazer ele sem algo em paralelo, eu tinha mais tempo? Tinha. Mas, em compensação, eu tinha a preocupação também do financeiro, que era muito forte, né? A preocupação de, e aí, como é que eu vou pagar as contas, né? É isso mesmo que eu queria falar. Sobre esse processo de transição que você disse, se eu pudesse, eu levaria junto, né? Caminharia, tipo, o meu trabalho. Mas o que eu vejo às vezes eu me pego pensando, porque eu realmente estou nesse caminho, né? Eu levo junto um trabalho e estou na CLT. O que eu penso é que me vem várias vezes isso. Mas será que se eu não estou me dedicando 100% e é por isso que talvez eu ainda não esteja onde eu queria, né? Ou será que se eu tivesse fora da CLT, eu conseguiria levar isso do mesmo jeito que eu acho que talvez eu pudesse levar, entendeu? Porque, assim, como eu trabalho na CLT, eu não consigo dar 100% de atenção para relicário. Sim. É impossível. Sim, normal. E aí, a gente... Qual que será? Existe um momento certo de você falar, opa, é aqui que eu vou deixar o meu trabalho e é aqui que eu vou seguir? Existe esse momento certo? Cara, eu acho que vai ter que ser uma decisão muito pessoal, porque... Vamos supor que eu falei assim, tem muita gente que fala assim, queima a ponte que você vai fazer dar certo. Eu acho uma irresponsabilidade, porque eu vivi isso. Eu vivi o queimar a ponte e colhi as consequências. Quando eu falo de levar em paralelo, por exemplo, se eu tivesse estudado sobre as coisas que eu precisava fazer e pelo menos começado a produzir conteúdo no meu Instagram em paralelo, para começar a me posicionar, para quando eu saísse, os processos, por exemplo, de venda, atração de cliente fluísse de forma mais natural, eu teria sofrido menos. Porque quando eu saí da CLT, eu estava zerada no meu negócio. Então, eu tive que aprender sobre todas as habilidades que eu não tinha como CLT e que eu precisava desenvolver como empresário. Mas vamos supor, se a pessoa sente, né? Pode ser um ponto. Cara, eu sinto que as coisas já fluem. Mas, que nem no seu caso, é manual que você faz. Então, você precisa de tempo para executar. Então, é mais ou menos o cálculo assim. Hoje, com aquilo que eu faço, a perspectiva de clientes que eu tenho, de lugares que eu poderia ir. Só o que me falta é tempo? Se só o que faltar for tempo, aí eu acho que vale considerar de fazer a transição. Se eu tiver, por exemplo, 8 horas no meu dia, eu produzo o suficiente, eu tenho, por exemplo, quem compre. E aí você pode pensar, tipo, não, eu tenho perspectiva, tenho clientes, posso vender em paralelo com outras pessoas, posso ir em feiras, eu posso dar aula, consigo. Aí eu acho que é um fator. Porque o que acontece? Qual que é o ponto da CLT? Não nos dar tempo
para fazer o que a gente precisa. Quando eu fiz a transição, não era só tempo que me faltava, era habilidade. Para realmente, tanto habilidade para atender os meus clientes, quanto para gerir o meu negócio de uma forma como um todo. Agora, se a pessoa sente do tipo, não, beleza, eu já tenho claro os meus produtos, eu já sei fazer muito bem, seja um produto ou serviço, eu já tenho meio que prospectado o que eu posso fazer, já fiz o cálculo do quanto eu tenho que vender para pagar as minhas contas e as contas da empresa, porque a empresa, por mais que seja digital, por exemplo, eu praticamente faço tudo no online. Eu tenho conta. A conta de luz daqui de casa, ela não é toda da minha pessoa física. Tem parte que é pessoa jurídica, porque eu tenho o meu escritório dentro da minha casa, se eu pagasse um coworking, por exemplo, eu teria que bancar esse lugar. Então, eu gosto de pegar esses pontos e levar também ali para minha pessoa jurídica, conta de luz, o espaço, tem parte do meu aluguel que eu coloco como da minha pessoa jurídica, todos os cursos que eu faço é da minha pessoa jurídica, a plataforma que eu uso para atender meus clientes da minha pessoa jurídica. Então, assim, se só o tempo é o que falta para você se dedicar, eu acho que é um bom momento de fazer transição, principalmente se você já tem reserva. Agora, se você percebe que não, que ainda tem habilidades, então vamos supor, eu quero viver vendendo cupcake. Você já sabe fazer cupcake? As pessoas já sabem que você faz cupcake? Você tem um direcionamento? Você faz cupcake decorativo? Ele é diferente de alguma forma? Se você não tem nada disso e você faz a transição, é muito mais difícil. Você literalmente está começando, sem ninguém nem fazer ideia quem é você na vida, né? Agora, se você já tem clareza sobre isso, fica muito, muito mais fácil. Então, assim, se eu tiver 5 horas a mais, o meu negócio se paga, obviamente que tem margem de erro, e aí vem um ponto muito importante que eu aprendi depois da CLT. Hoje, eu entendo que a minha necessidade de faturamento não pode ser necessariamente igual um salário. Então, vamos supor, eu tenho o mínimo que eu preciso todos os meses para pagar minhas contas, óbvio. Mas quando eu monto a minha programação, por exemplo, eu considero que dezembro eu posso não ter vendas. Porque é um mês que as pessoas começam a puxar o freio de mão e vou voltar a pensar isso só em janeiro, por exemplo. Então, eu sei que eu tenho 11 meses para faturar o necessário para 12 meses. Então, eu não posso só fazer o meu salário. Eu tenho que fazer um pouco mais. Então, todos esses pontos são importantes quando a gente pensa nessa questão. E eram coisas que eu não tinha noção. Na minha cabeça eu preciso fazer exatamente o que eu faço. Mas tem meses que é menos. Tem meses que é mais. Só que vamos supor que vinham vários meses que não entre, né? De repente, por exemplo, quem é maquiadora, né? Eu tenho uma cliente que e para ela foi muito difícil 2020. Ela estava pensando em fazer transição, chegou a pandemia, ela falou, vou ter que segurar, porque fecharam, não tinha festa, não tinham coisas, então, e ela era preferencialmente de noivas, então ela conseguiu dar um joguinho de cintura ali, conseguiu pegar, pequenas festas, conseguiu pegar para quem ia fazer ensaio fotográfico, né, maquiagem para ensaio fotográfico, ela teve que mudar ali o negócio dela, mas ela já tinha cliente, ela já estava posicionada, ela já tinha alguns contatos, já tinha algumas parcerias. Se ela tivesse do zero, seria muito mais difícil. Ela realmente atrasou ali um pouquinho a transição, fez agora no final do ano, mas ela não... ela entendeu que ela precisava segurar um pouquinho mais, porque talvez apertasse. Realmente apertou, porque até ela ter essas ideias, esses insights, porque no começo todo mundo ficou apavorado, né? Cara, não sei o que vai acontecer. Sim. E aí? Todo mundo segurou o dinheiro, porque não sabia realmente como é que ia funcionar. Depois que as pessoas entenderam, cara, vai demorar, vamos tentar seguir mais ou menos a vida, foi quando ela conseguiu voltar a faturar. Então, são pontos que são super importantes. Então, se eu pudesse dizer talvez um fator que ajude a decidir se faz ou não a transição, claro que cada caso é um caso, precisa ser muito bem pensado, mas é pensar isso. É só tempo que me falta? Se só o tempo eu sei que eu consigo me dedicar o suficiente para ter o nível de entrega que eu preciso, para eu ter os recebimentos que eu preciso, é um bom indicativo. Se sente que não, que ainda precisa de alguma forma tentar aumentar, por exemplo, a visibilidade do produto, conseguir ter mais clientes recorrentes, fechar parcerias, ver feiras para levar, por exemplo, o produto, ou se faz prestação de serviço, fazer umas palestras nem que seja online, aí de repente segura mais um pouquinho para as pessoas te conhecerem melhor, para você ter uma estrutura de negócio mais ajeitadinha, e aí vale dar esse passo diferente. Ô, Nath, deixa
Daiane, ela citou, e isso é uma coisa que no artesanato é um pouco mais específico, né? Como, assim, mas hoje no meio digital, né, a gente tem algumas formas de prospectar cliente. Sim. Você tem alguma dica, assim, principalmente para o nosso nicho, né, que é um nicho bem específico, você tem alguma dica para prospectar clientes? Eu sei que você fala bastante de criação de persona, né, que é bem importante para a gente conhecer e para a gente poder vender. Eu queria que você explicasse um pouquinho desse processo. Tá. O que acontece? Quando a gente fala sobre persona, é o público ideal que a gente busca vender. Quando é produto, tem sempre, dependendo dos produtos, tem algumas questões, mas vamos falar primeiro, vai. A gente tem um nicho. O que é o nicho? Por exemplo, eu falo sobre a parte profissional, né? Principalmente ali, transição de carreira e desenvolvimento de negócio. Então, essa é a área que eu quero atuar. Dá para fazer sobre, no caso de produto, por exemplo, eu posso fazer artesanato para todos os públicos no mundo? Dá, mas vamos supor, se você for num médico, vamos supor que você vai numa pessoa, sei lá, um médico, você tá com dor no estômago, você não vai procurar o clínico, você vai procurar especificamente o gastro, por exemplo. Então, assim, a especificidade, às vezes a gente acha que nos faz perder clientes, mas na verdade nos faz ganhar. Então, por exemplo, eu sei que este ano eu só tive convites para vários eventos e palestras porque as pessoas olham para minha cara hoje e falam X e X assunto tem a cara dela. Se eu falasse sobre tudo na vida que eu gosto, as pessoas não lembrariam de mim, porque eu falo de tanta coisa que as pessoas não lembram de mim por nada. Então, quando a gente fala para a questão, por exemplo, de artesanato, sim, a gente pode fazer sobre várias coisas, mas quando a gente direciona um pouco mais para um público, tende a trazer mais clareza. Então, por exemplo, você faz muito amigurumi, né? Quando eu penso em amigurumi, eu lembro na hora de você. Porque eu sei que você faz. Então, na minha cabeça, você já tem um posicionamento, apesar de você fazer outras coisas, desses bichinhos. Então, se eu preciso de um bichinho assim, eu sei que eu vou procurar a Aline, eu sei que eu vou procurar o relicário. Mas vamos supor que você fizesse ponto cruz, crochê, tricô e sei lá mais o quê. As pessoas não vão nem... Tipo, é aquela que faz tudo, mas não faz nada, sabe? Então, a gente precisa desse direcionamento. E aí, esse seria mais ou menos a questão do nicho, né? A área que você quer atuar. Quando a gente fala de persona, é o tipo de público que você quer alcançar. Artesanato, as pessoas são chatas porque ficam colocando preço em cima de coisas que elas não sabem o trabalho que dá. Essa é a grande realidade. Isso se você focar no público errado. Porque hoje muitas pessoas valorizam o artesanato justamente por ele ser essa questão de valorizar o artesão, do cuidado, de saber que aquela peça vai ser única, porque por mais que você siga a mesma técnica, cada peça vai ter um pontinho que vai ser diferente. Então, você passa a se posicionar para essas pessoas. E aí é quando você começa a conseguir falar o preço e a pessoa talvez até pense, ok? Porque eu gosto muito de falar que não existe produto caro e barato. Existe o quanto a pessoa está disposta a pagar. Se as pessoas reclamam muito ainda do preço, ou você ainda não está atingindo o público certo, e tá tudo bem, porque às vezes ao nosso redor tem muito mais pessoas que não entendem do que entendem, isso é normal no começo, ou 2, porque você não está mostrando, por exemplo, a importância daquilo que você faz. Então, uma forma muito legal de você fazer isso é você mostrar o processo. Por exemplo, essa peça eu demorei X horas para fazer. Essa peça tem X e X pontos que são super complicados. O tipo de linha que eu uso é uma linha específica para tal e tal ponto. O enchimento desse produto, ele é feito dessa forma, ele é selecionado desse jeito. Então, você começa a entregar ali uma coisa que a pessoa não olha mais só o produto. Ela começa a olhar todo o universo que tem por trás da marca. Isso já é uma coisa muito importante. Outro ponto é você estar nas plataformas que seu público está. Então, por exemplo, eu estou aqui no Instagram. Uma ótima ferramenta que tem muito disso também, por exemplo, é o Pinterest. Porque as pessoas acham que o Pinterest ele é só para inspiração. Mas super vale, por exemplo, você colocar ali a postagem, por exemplo, que tem no seu Instagram.
e lá dentro você colocar o link do seu Instagram, usar como se fosse redes conectadas. Lá é um lugar que também dá para fazer. O Pinterest, ele é tão... As pessoas buscam tantas coisas lá quanto o Google, por exemplo. Então, é uma rede que eu gosto bastante. Para tráfego orgânico, por exemplo, uma coisa muito legal do Pinterest é o seguinte. Lá, quando você entra naquela rede, a entrega dela é muito melhor do que aqui. Uma coisa, às vezes, fica um mês inteiro rodando no orgânico. É muito melhor do que aqui. Aqui, em, sei lá, 3, 4 horas, você já quase não tem mais entrega. Lá, não. Então, é uma rede. Aí, vamos supor, tem aquele site Elo7, por exemplo, que tem muitas coisas manual. Também vale estar. Então, mais ou menos assim. Exato. Então, assim, aonde está o meu público? Aonde as pessoas estão? Encontrar, de repente, feiras que vendem esse tipo de coisa. Ah, tem um lugar aqui perto da minha casa que tem vários quiosquezinhos e eu vou oferecer condomínio de prédio. No começo, quem vai comprar da gente é quem nos conhece. Porque tem algumas pesquisas que apontam que se existiram 2 pessoas vendendo o mesmo produto, um é muito amigo e um a gente não conhece. A gente vai comprar sempre do nosso amigo primeiro. Porque a gente tende a confiar naquela pessoa. Então, a ideia é justamente essa. Começar, sim, com as pessoas próximas. Ah, vai ter, sei lá. É porque agora não tá tendo nada muito presencial, né? Mas eu lembro que na escola da minha filhada tinha, às vezes, tipo uma feirinha de artesanato que eles abriam, bazar e tal. E, tipo, alguns pais levavam, às vezes, alguns produtos que as mães faziam, sabe? Ah, pão de mel... amigurumi e tudo mais, e fazia venda ali. E ali, você não perder o contato. Uma coisa que é muito importante, que muitas pessoas cometem o erro, é perder o contato do cliente. Pega o contato dessa pessoa. Nome, telefone, e-mail. Porque quando vai chegar próximo de uma data, você pode pegar, por exemplo, o aniversário dela, pode perguntar aniversário de pessoas importantes na família dela, de repente. Pá, você viu que tem filho? Ah, que legal. Quando seu filho faz aniversário? Tá chegando perto? Manda uma mensagem. Olha, lembrei que tá perto do aniversário do seu filho, eu tô aceitando encomendas para X produto, tá chegando o Natal. Então, eu não vou lembrar agora o nome do autor, mas ele fala sobre nós termos os primeiros 1000 clientes fiéis. Só que se a gente tivesse 10 clientes fiéis que o tempo todo nos recomprasse, isso já é muita coisa. Então, o que eu vejo muitas vezes acontecer com produto, principalmente, serviço acontece, mas eu acho que isso acontece um pouco mais com produto. Vendi e eu esqueci. Aquela pessoa já não existe mais. Fiz a entrega e acabou. E a ideia é você continuar aquele contato de alguma forma com aquela pessoa. Não deixar ela desaparecer. Porque se ela já confiou em você para um presente, ela lembrou de você para um presente, existe a tendência dela comprar outras coisas. Então, por exemplo, o que você faz lá que tem do Harry Potter. Cara, não tem idade. Você pode dar para uma criança, como você pode dar para alguém de 30, 40 anos. Hein? É super legal. Então, você consegue dar em coisas diferentes. De repente, um blog, se fizer sentido, você contar a história das peças, algum lugar que as pessoas visualizem. Agora, no Instagram, tem os guias. Eu não sei se já liberou para todo mundo, mas acho que estava para liberar. E fazer lá, tipo, como se fosse um catálogo dentro desses guias. Então, por exemplo, imagina você montar assim, ó, produtos nerds, produtos geek, produtos disso. Olha de novo o nicho surgindo. Produtos para nenéns, presentes para recém-nascidos. A pessoa cai ali e olha e fala, cara, é isso que eu preciso. Então, aquelas categorias que a gente vê, por exemplo, dentro dos sites, a gente começa a ver nas plataformas em que nós estamos. No Pinterest dá para fazer isso pelas pastas, e aqui no Instagram hoje dá para fazer pelos guias. Então, é legal porque a pessoa tem uma clareza. De repente, montar um catálogo também é bem legal. Catálogo bem simplesinho, sabe? Mostrando alguns temas que você faz ou que você sabe fazer. Então, é muitas coisas que são simples, porque a gente sempre pensa em conquistar novos clientes. Mas, às vezes, a gente só precisa cuidar muito bem de alguns que já estão próximos da gente, porque as pessoas indicam. Então, quando alguém pensa no produto, você fala, olha, tem fulano que eu conheço, é muito legal o produto, gosto muito. Hoje, grande parte dos meus serviços, eles vêm de indicação e recompra. Boa parte do meu faturamento vem dessas pessoas. Então, claro, vão chegando sempre novas pessoas? Vão. Mas se a gente mantém ali aquelas pessoas próximas, elas não vão querer comprar de outras pessoas, porque elas sentiram confiança ali
por você. E se você tem algumas variedades, ajuda. Então, por exemplo, eu tenho alguns serviços que é como se fosse uma escadinha. Então, eu tenho produtos para autoconhecimento, eu tenho produtos de consultoria, eu tenho produtos de mentoria, eu tenho produtos de entrega pontual, de entrega mais continuada, né? Então, a pessoa fica mais tempo ali comigo, ou não só resolve um probleminha que ela tem. A questão é, produtos são para solucionar problemas. E quando a gente fala de artesanato, muitas vezes tem a questão da lembrança. Muitas vezes tem a questão do presente, né? Que muitas pessoas têm. Claro que tem coisas que às vezes é pra gente mesmo, mas muitas vezes é por essa questão de lembrei de você, estou te levando um presente. E isso às vezes não é tão explorado. Sobre essa questão do que aquilo significa. Então, quem consegue criar esse universo em volta dos produtos, cara, consegue ter muitas coisas. Então, dá para fazer, por exemplo, divulgação dos produtos, né? Tem pessoas que podem investir, por exemplo, no impulsionamento do Instagram para entregar para mais pessoas, pode criar site, pode divulgar em sites, por exemplo, para vender mais. Dá para fazer tudo isso. Mas cuidar de quem já está com você, cara, isso já é muita coisa, porque essas pessoas voltam, elas vão se sentir queridas. Às vezes dá um mimo junto, sabe? Vai entregar alguma coisa, manda um cartãozinho junto. Eu lembro que eu comprei algumas coisas na época do meu casamento, convite, essas coisas, e eu lembro que um dos fornecedores tinha mandado, tipo, sabe aquelas balinhas de coração? Tipo, vale nada, acho que vale um real aquelas balinhas assim, pequenininhas. E eu lembro que mandou 2 e falava assim, obrigada por nos fazer pertencer a esse dia tão especial. Tipo, é uma coisa super simples, mas eu olhei aquilo, achei tão fofo que eu repostei. E se alguém olha para aquilo e acha aquilo super legal? Então, a embalagem conta, a experiência conta, como a pessoa vai receber aquilo. Você não precisa super gastar muito. Eu já recebi pizza que tinha escrito na tampa, espero tornar sua noite agradável. Tava escrito de caneta na tampa. E aí eu achei super fofo. Eu falei, cara, alguém perdeu tempo escrevendo na tampa da pizza para mandar. Postei novamente também. Se alguém vê, de repente gosta, passa a comprar lá naquele lugar. E eu passei a dar preferência para aquele lugar. Então, são pequenas coisinhas que são simples. Às vezes não custam basicamente nada. E se custar, você pode de alguma forma embutir ali no seu custo, porque de repente vai sair efetivamente do seu bolso. Mas são coisas pequenas que nos fazem ser clientes fiéis. E clientes fiéis trazem mais clientes. Sempre. Nath, deixa eu te perguntar uma coisa sobre o Telegram. Sobre conteúdo exclusivo aqui, que a Ari perguntou. Você acha que vale a pena trabalhar no Telegram? Você tem, né, grupos de Telegram? Como que funciona? Olha, para produto eu não sei como está funcionando, mas eu gosto muito de exclusividade. Se você não vai trabalhar isso num grupo lá dentro, eu acho que pelo menos uma lista de transmissão no WhatsApp, por exemplo, super vale. Você chega para aquela pessoa e fala assim, olha, eu tenho alguns produtos que eu faço em quantidade limitada, por exemplo, vamos supor no caso de artesanato, que realmente porque depende ali da sua mão de obra, e eu quero sempre te dar prioridade para saber sobre esses produtos. Você topa entrar na minha lista? A pessoa vai ser... Cara, quem não gosta de ser VIP, de ter uma loja fechada para ela? Essa é a sensação. Vou te colocar nas portas fechadas da minha empresa. Então, eu gosto dessa questão da exclusividade. Ou para mandar conteúdo, que eu acho bem legal de mostrar, curiosidades e tudo mais, quanto para tornar aquela pessoa especial. Para mostrar para ela que você se importa. Então, vai lançar uma linha nova de alguma coisa. Tá fazendo um produto super especial, recebendo encomendas para o Natal. Entre em contato. Olha, eu quero te dar prioridade. Eu quero que você... se eu tiver vendas, a sua vai vir antes. Saiba que a sua vai vir antes. Preço especial, forma diferente de parcelamento, por exemplo, de pagamento, seja o que for. Tudo que torna o cliente especial, eu gosto bastante. Então, tanto pode ser no Telegram, pela questão de produzir ali conteúdo, né, de falar ali sobre conteúdo, por exemplo, quanto uma lista para você transmitir. Aí é legal entender novamente o seu público. Seu público consome, por exemplo, produto no Telegram? Eles estão lá, porque senão você vai ter que ter um conteúdo muito bom para fazer com que a pessoa volte lá para ver aquilo que você está mandando. Do contrário, vai no WhatsApp, que não tem erro, faz a lista de transmissão para você mandar para aquelas pessoas. No WhatsApp tem alguns pontos de atenção, se a pessoa não tiver seu número cadastrado,
não chega os seus comentários, não chega o seu envio para ele. E eu acho melhor do que grupo, porque, cara, grupo do WhatsApp é uma zona. E as pessoas saem. A lista de transmissão dá a sensação de que você tá mandando para ela. Se forem poucas pessoas, eu gosto de, inclusive, mandar um por um. Eu tenho a lista de transmissão, mas eu mando com nome para cada pessoa, para ela saber que eu tive o trabalho de mandar. Oi, Aline, tudo bem? Ó, lembrando de você para esse produto, eu sei que você gosta desse tema, caso tenha interesse, e você manda. Então, quanto mais exclusivo você fazer o seu cliente se sentir, melhor. Se for dentro dessas redes, eu acho super válido também fazer. Eu gosto bastante. Certo. Gente, vocês podem continuar mandando as perguntas, tá? Que aí eu vou colocando aqui para a Natasha, apesar que a gente já está chegando ao fim, né? Porque a gente já está aqui há quase uma hora, né? Sim. Porque a gente entrou um pouquinho mais tarde, né, Nath? Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é a dica de ouro que você daria para quem quer empreender? Opa. Cara, eu acho que a primeira é dar o mesmo trabalho que dá na CLT. Então só tenha paciência. Porque, na verdade, os dois nos exigem coisas. Os dois nos exigem abrir mão de algo. Na CLT a gente abre, por exemplo, mão de liberdade, de tempo, de deslocamento, às vezes com tempo com a família. E quando a gente empreende, te exige outras coisas. Por exemplo, mais organização, mais planejamento, uma certa taquicardia no começo para saber se está tudo certo. Mas eu acho que o principal é entender que, uma vez me perguntaram assim, quando é o momento de desistir? E aí eu falei, até que não faça mais sentido para você. Porque acho que as pessoas ficam nesse meio do tipo, mas por quanto tempo eu insisto, por quanto tempo eu tento, por tanto tempo... Cara, é até não fazer mais sentido para você. Vou tentar pro resto da vida? É só olhar pro Walt Disney. Tem um filme muito bom, que é o Walt, antes do Mickey, que mostra a história. Eu acho que ele faliu umas 3 ou 4 vezes antes dele conseguir construir a Disney. Teve produto roubado, sabe? Roubaram um personagem que ele tinha criado, um monte de coisa. Então, se eu falasse assim, deu errado, desiste, a gente teria desistido de absolutamente todas as coisas. Então, eu acho que entender que não vai ser fácil, você vai ter problemas, vai ter dificuldade, mas se é realmente o que você quer, sempre vale a pena. Então, insista até conseguir. Deu errado? Ok. Olha, aprende com os erros e segue. Nós não somos ensinados a errar. Nós somos ensinados a acertar. Isso desde a escola. Quanto mais você acerta na prova, maior a sua nota, melhor você sai na escola. Quanto mais você acerta no trabalho, maior a sua chance de ser promovido. Quando a gente empreende, não. Quanto mais a gente testa, mais resultados a gente tem. E para testar, a gente precisa estar disposto a errar. Então, é insistir até que você perceba que não faça mais sentido para você. Eu não acredito que existem coisas, por exemplo, isso não é para mim. Eu acho que tudo a gente pode aprender, desenvolver. Você pode não querer desenvolver, aí é outra coisa. Mas eu acho que é principalmente isso. Ter essa clareza de sim para todo mundo se você quiser, insistir até dar certo e entender que sem tentar não adianta. Não é acertando que você vai evoluir. Foi nos momentos em que eu não tive os resultados que eu precisava, que foram os maiores períodos de evolução, dentro e fora da CLT. Todo mundo, né, passa por isso, né? Os momentos que a gente cai, rala o joelho, bate a testa, a gente fala, cara, não acredito que eu fiz isso. São os maiores momentos de evolução. Então, é saber que você vai cair, mas olhar para isso e entender. A queda faz parte, bora seguir. Então, não ter medo de cair. Isso é fundamental. Se não, nem começa. Nem adianta tentar, porque a gente vai cair. A única certeza que a gente tem é tipo, merdas vão acontecer, sabe? Tipo, shit happens, problemas vão acontecer. Então, é saber que a gente só tem que lidar com elas. Ai, Nath, olha, eu ficaria aqui mais 1 hora, porque eu acho que você tem muito conteúdo para passar, né, pra gente, mas aí eu deixo pro pessoal, peço pro pessoal te seguir, porque a Nath faz lives, ela faz maratonas de lives, né, Natasha? Sim, Falando sim. exatamente sobre isso,
sobre criação de persona, ela ensina passo a passo como você faz, né? Como você pode direcionar seu conteúdo para as redes sociais. Sim. É muito legal e ainda por cima o conteúdo é gratuito. Né? Muitas vezes a Nath faz as maratonas, ficam salvas, então, tipo, super vale a pena, eu super assisto, eu acho que é muito importante, é o que você falou, em abril desse ano, foi abril, eu tinha exatamente 69 seguidores no Instagram. Eu lembro porque eu marquei a data, eu coloquei, eu tenho hoje tal data, era abril, 69 seguidores. E aí foi exatamente, eu comecei a te seguir, comecei a ver as lives e tudo, comecei a participar, criar muito mais conteúdo. E hoje, ainda o meu número não é o dos maiores, mas, nossa, para mim é uma super conquista. Sim. Ter quase 1.100 seguidores, e são seguidores que interagem, eu acho que é isso que é o mais importante. Sim. Né? É um conteúdo de consistência, né? Você posta, as pessoas vão lá e curtem, e eu acho que é isso que é importante, porque você comprar seguidores ou você ter muitos seguidores não faz sentido se as pessoas não interagem com o seu conteúdo. Exato. Né? Então, eu sei que, tipo, muito desses 1.100, quase 1.100 seguidores eu devo a você, porque eu super maratonei na quarentena as lives, eu acho super legal. Eu acho que você tem muito conteúdo, foi um prazer realmente ter você aqui. Eu conheço uma Natasha e eu conheço outra Natasha hoje, né? Sim, era outro ser humano profissional, assim. Era outro ser humano, nossa, não tem nem comparação. Um dia a gente marca só pra contar o ser humano que eu era. Tipo, é daqui pra ali, né? Então, sim. Tipo, eu acho super legal e eu acho que as pessoas devem sim te seguir, principalmente porque a gente posta, é o que eu falo, eu pelo menos, né? Eu acho que o diferencial é você postar conteúdo que faça você se conectar com né, o seu público. Sim. E tirar da cabeça que tudo precisa ser remunerado, né? Porque as pessoas também pensam muito isso. Eu só vou criar conteúdo se eu já tiver um retorno, porque senão... E, gente, não é assim. Não é assim. As redes sociais não é assim. Sim. Né? Você cria não é um conteúdo, caixa eletrônico, né? Eu ponho o cartão e vou sacar um dinheiro aqui. Não é, você cria o conteúdo para a pessoa poder consumir esse conteúdo e talvez mais para frente, que não é uma coisa, né, 100%, né, garantida, lá mais para frente você já criou uma conexão com a pessoa e a pessoa fala, nossa, olha, a Aline tá vendendo esse conteúdo, a Natasha tá vendendo esse conteúdo, eu assisto os conteúdos gratuitos dela, eu acho que tem sentido, eu vou comprar. É exatamente isso, né? Exato. Então foi assim, você tratou de assuntos muito legais aqui, eu quero te agradecer muito, 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 e quem sabe no ano que vem a gente faz outra live para tratar de assuntos mais específicos, talvez, Bora. Não sei, a gente conversa, mas eu quero agradecer muito, muito a sua participação. A Ariane colocou aqui, ó, olha, a Ariane, ela é uma artesã e ela já é, né, ela é experiente. A Ari, ela tem mais de 100 mil inscritos no YouTube. Legal. É uma referência, né? É uma referência exatamente para quem pensa que o artesanato não tem um caminho dentro das redes sociais, né? Não tem um caminho nesse novo mundo digital. E foi o que ela falou, ó, fiz muitos vídeos até monetizar. Sim, a internet é mais ou menos assim. Ela te remunera pelo quanto que você transforma e impacta a vida das pessoas. Você está transformando um pouquinho, vai vir um pouquinho em algum momento. Você está se dedicando ali muito, em algum momento vai vir todo esse processo de reconhecimento. É sempre assim. É isso mesmo. Então, obrigada pela participação, Nath. E aí, você tenta salvar a live para mim, para eu deixar lá no meu perfil? Sim, farei isso. Vou deixar salvo aqui e vou tentar encaminhar para você também. Lá pelo WhatsApp, tá bom? Então tá bom, gente. Obrigada por ter participado, viu? Beijão pra todo mundo. Beijo, amores.